conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem dizem o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vocês que dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente de que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei. E em nossas almas o amor de Jesus. E em nossas almas Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descei. A nós descei, divina luz. As almas acendei o amor de Jesus, e em nossas almas acendei Querido irmão no presbitério, no sacerdócio, pároco desta paróquia, Padre Rivaldo, queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha, ela pedia para que, assim como Jesus pediu, que nós escolhêssemos os últimos lugares, ou os lugares onde ninguém queria ir.
Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que, antes de podermos viver este tempo, nós vivíamos atarefados, ocupados, sem ter tempo para nós mesmos. Talvez ouvindo a igreja para cumprir apenas um preceito dominical ou uma obrigação. E também porque não estando em nossas casas, porque não tínhamos outros lugares para ir. E nós somos obrigados, sem querer, a parar. Nós padres, a parar de correr tanto e a valorizar o nosso povo, Padre Rivaldo, o nosso povo, e os irmãos e as irmãs a valorizar os nossos padres, mas também, de modo muito particular, a Santa Missa, a Santa Eucaristia. Foi preciso parar para entender o valor que nós temos diariamente em nossas comunidades, em nossas paróquias, em nossas igrejas, a nosso dispor quase que 24 horas, se não podemos dizer 24 horas por dia, e se havia acostumado com o sagrado que não percebíamos o quanto era importante, o quanto é importante. Quando Jesus pergunta, essa é uma das passagens que Jesus pergunta quem ele é. Em outro evangelho, Jesus lança uma pergunta aos discípulos e diz: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles vão dizendo: estão dizendo por aí, Senhor, que é Jeremias, que é um dos profetas, que é Elias, que é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Jesus lança a pergunta, depois de ter realizado inúmeros milagres, depois de ter transformado água em vinho, depois de ter curado o cego, depois de ter perdoado prostituta, depois de ter entrado na casa de pecadores, e os discípulos todos viram os milagres, e Jesus lança essa pergunta: quem dizem os homens que eu sou? O que estão dizendo por aí de mim? Mas eles não entenderam a pergunta de Nosso Senhor. Certa vez eu perguntava lá na paróquia onde eu era pároco, só foram 5 anos e meio em Pimenteiras. Eu perguntei: quem é Jesus para vocês? E as pessoas foram sendo como papagaios, e talvez nós estamos também só repetindo o que os outros dizem. Quem é Jesus para mim? Estão dizendo que é um profeta. Muita gente até diz que Jesus é o Pai do céu, não é? Mas a gente diz que é o Filho de Deus. Que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade.
que é o Cristo, Yeshua. Isso tudo nós sabemos. Isso tudo a gente já escuta toda missa, todo dia, nós já escutamos esse mesmo palavreado. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que nos salva. Mas a pergunta é mais profunda. E Jesus diz de novo: e vocês que estão me seguindo dia e noite, quem sou eu? E vocês, ministros da Eucaristia, quem é Jesus para vocês? E nós, Padre Rivaldo, quem é Jesus para nós? Porque nós tocamos no sagrado, em Cristo, toda missa. Nós tocamos em Jesus a cada Eucaristia, quando comungamos, quando celebramos. Mas, infelizmente, há um acostumar-se com o Senhor que não nos deixa perceber a grandiosidade de Jesus Cristo. Ele é tão grande, mas tão grande, tão poderoso, que ele se fez pão. Diz um documento da igreja que Jesus é Eucaristia e não depende de eu acreditar para ele ser Eucaristia. Ele é porque ele pode e ele tem poder para isso. Não é a minha fé que faz Jesus estar no pão e no vinho. Não é a minha fé, mas é porque ele é Eucaristia. Então essa mesma pergunta eu faço a meus irmãos que estão aqui e aos irmãos que nos acompanham pela rede social. Quem é Jesus para você? Um profeta? Um curandeiro? Um pedaço de pão? Um pouco de vinho? O Filho de Deus? O Salvador? Ou Jesus é mais do que isso? Porque não adianta, meus irmãos e irmãs, nós dizermos que Jesus é o Cristo, o Salvador, o profeta dos profetas, se não há uma experiência, se não existe em nós uma experiência pessoal com Ele. Se nós não o percebemos naquele que está jogado na rua. Entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Este canto bem antigo da nossa igreja. Teu nome é Jesus Cristo e passa fome, e vive pela beira das calçadas, e a gente quando vê, passa adiante, correndo para chegar depressa à igreja. Teu nome é Jesus Cristo e analfabeto, e vive mendigando o subemprego. Teu nome é Jesus Cristo, é marginal. Conhece, padre, essa música? Essa canção sempre me chamou a atenção para a figura de Jesus Cristo, homem simples, homem pobre, homem humilde, que está na figura da pessoa abatida, da pessoa jogada nas ruas, do irmão que está do meu lado. Porque muitas vezes nós
também nos preocupamos, e isso é bom, com a Eucaristia que recebemos na mão, isso é importantíssimo, mas desprezamos o outro. O pré-julgamento às pessoas, o julgar o outro, o condenar o outro. Tudo isso é uma forma de excluirmos Jesus da nossa vida. E meus irmãos, vejam o que diz o Eclesiastes hoje: existe tempo para tudo. E a pandemia é o tempo. De quê, padre? O que eu aprendo nessa pandemia se eu só vejo gente morrendo? Ah, minha gente, se nós não aprendemos nada nessa pandemia, coitados de nós. Eu aprendi a valorizar o meu povo, porque quando foi domingo de Ramos, acostumado a celebrar para uma multidão numa paróquia do interior, eu me vi de frente de um telefone celular sozinho. Imagine meus 10 anos de padre, festa pronta, mas tive que celebrar na frente do celular. Será que isso não dói? Será que não ardia o nosso coração quando estávamos na frente do celular ou da televisão assistindo a missa, com saudades da casa do meu Deus? Ou não? Diz o Salmo assim: cantai para nós algum canto de Sião. E o salmista diz: como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Esse salmo foi composto durante o exílio da Babilônia, onde o povo foi levado cativo para trabalhar como escravo, depois em que foi destruído o templo de Jerusalém. E de certa forma nós vivemos essa experiência de povo, não com templos destruídos, mas impedidos de estar em nossos templos, para poder agradecer a Deus, para poder receber o corpo e o sangue do Senhor, para poder receber o Cristo Jesus que nós cremos na Santa Eucaristia. Foi o tempo de estarmos em casa, e agora é o tempo de retornarmos. Foi o tempo de chorar. Foi o tempo de distanciar-se da casa de Deus, não porque queríamos, e agora é o tempo de retornar à casa de Deus, porque o Senhor nos convida a isto. E agora também é o tempo, meus irmãos e irmãs, de nós entendermos que sem Jesus nós não podemos viver. Que Ele é o Cristo. Não o conhecemos por palavras, mas devemos conhecê-lo verdadeiramente, numa experiência pessoal. A palavra é intimidade. É ser íntimo dele. E quem é íntimo dele não exclui, não tem pré-julgamentos, mas acolhe. Se uma prostituta entrasse naquela porta central, o que nós faríamos? Mandava embora? Hein, minha gente? Como é? Seja bem-vinda. Mas não façam isso só porque eu estou perguntando, não. Façam isso porque Nosso Senhor faria a mesma coisa.
Cuidado para nós não sermos uma igreja que exclui. Ser santo não é isso. Ser santo é acolher. Ser santo é humilhar-se diante dos outros. É deixar-se humilhar. Eu era pároco de São João Batista. E São João Batista diz assim: Senhor, que tu cresça e eu diminua. Muito parecido com aquilo que Teresinha de Jesus dizia: é preciso escolher o lugar onde ninguém quer ir. Às vezes nós escolhemos, não é? Onde queremos ir, onde queremos servir, como queremos servir, e impomos as nossas vontades. Mas o Senhor grita pela nossa atenção, perguntando: quem sou eu para você? Nós estamos também neste período de celebrar Francisco de Assis. Quem tem coragem de beijar um leproso? Dar banho? Vocês fazem isso, né, irmãos? Nas ruas. Será que nós temos, padre? Difícil, né? O poder do sacerdote não é estar à frente de uma comunidade, é servir as pessoas. O poder de vocês, irmãos e irmãs, não é coordenar uma pastoral, um grupo, um movimento. É ir onde Jesus está. Porque Ele está entre nós e muitas vezes nós não o conhecemos. Às vezes a gente senta do lado de uma pessoa que está tão necessitada de Deus, mas simplesmente sentamos e não conhecemos aquela pessoa. Um dia, Padre Rivaldo, estava com raiva, domingo de Ramos, zangado, eu fui rezar a missa. Olha, não deu outra. Taca. Eu disse: hoje eu rezo essa missa de meia hora. Domingo de Ramos, 2013. Nosso Senhor veio, ó, pá, 3 horas de missa. Não era a minha vontade. Estava zangado com o povo, olha. Quem é Jesus para você? É tempo de conhecê-lo. Ainda dá tempo. Ele está na tua mãe, no teu pai, no teu irmão, na tua irmã, no teu padre. E padre, Ele está no teu fiel. Ele está em cada um de nós. Ou será que nós não cremos quando o padre disse: o Senhor esteja convosco, e nós dizemos o quê? Será que isso é só um repetir palavras? Ou nós realmente cremos no Senhor? É preciso deixar-se consumir por Jesus, como a vela que queima, diz a canção, como o mar, como o rio que se entrega ao mar. E mesmo assim, deixando consumir-se, entregando-se, nós não
conheceremos nesta terra o Senhor por completo, porque Ele é mistério. Deus é mistério. Olha para quem está do teu lado. Olha aí para quem está do teu lado. Dê uma piscada de olho, porque não dá nem para sorrir, porque ninguém sabe se a gente está sorrindo, né? Todo mundo é bonito nesse tempo, porque agora a gente usa máscara, né? Você está vendo quem? A Dona Maria, o seu João, o seu José, a Dona Raimunda, o Francisco, a Francisca. Você está vendo o Jesus, o mesmo que você comunga. Padre, que história é essa, padre? Porque não adianta você comungar Nosso Senhor aqui do altar e se esquecer deste irmão que está aí não, viu? Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Teu nome é Jesus Cristo e passa fome e vive pela beira das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. É tempo de voltar para o Senhor.